Bom, galera, vamos dar continuidade aqui, entendendo como é que vai funcionar aquele esquema de um projeto, né, de um contrato, perdão, que seja de todos para com todos. Bom, só lembrando, né, fazer uma constituição já é um passo porque tira a lei da figura de uma pessoa, né? Mas ela não é garantia de que haja representatividade. Eu tenho a criação do Estado, né, materializado numa Constituição, quando isso acontece, porém ele pode continuar sendo monárquico, ele pode continuar sendo baseado na hereditariedade, né? A Constituição lá do Dom Pedro I é um exemplo disso, né? A primeira do Brasil independente. Bom, e aí, como a gente falou, quando eu tenho a criação da República, essa representatividade da Constituição das leis ganha um papel mais importante. Eu preciso, para ser um regime representativo, que essa Constituição preveja o voto, preveja a noção da representatividade. E ela vai se dar em dois momentos bem importantes para que haja garantia dessa representatividade de todos, contratando todos, né, dentro desse combinado. Bom, primeira coisa é a própria criação do Estado. Gente, cada vez que um país faz uma Constituição, é como se o Estado estivesse sendo refundado. É como se você tivesse, assim, tipo, apertado o reset do jogo e começado um novo jogo, né? Tenham isso em mente. Então, a própria criação do Estado, ela está atrelada ao que vai estar escrito dentro da Constituição. Então, esse é um momento. No segundo momento, é que essa Constituição ela deve prever, ela deve dizer lá que há representatividade, portanto que há voto também na criação do governo. Então a gente está falando aqui que a Constituição ela deve determinar a criação do Estado e do governo. O que é isso, né? O Estado é uma instituição mais uma instituição mais eterna, mais contínua. A gente não vai pensar no Brasil fechando, por exemplo. O Brasil continua sendo o Brasil e continua tendo a sua estrutura estatal entrando e saindo governos. Bom, o governo é quem controla o Estado, portanto é essa instituição mais transitória, que vai ser ocupada por algumas pessoas. Então, por exemplo, eu posso trocar de presidente da República, né? Devo trocar de presidente da República numa democracia. Mas a presidência da República faz parte do Estado, tá? Presidente, governo. Presidência, Estado. Bom, voltando aqui. Essa parte aqui do governo, a gente já falou lá na aula 9 dos partidos políticos, da importância do consenso, do dissenso para fazer a democracia funcionar e tudo mais. Nessa aula aqui, né, na aula 10, a gente vai falar mais sobre o próprio Estado. E aí vamos voltar para esse começo aqui. A Assembleia Constituinte, ela é esse momento de criação da Constituição e, portanto, de refundação do Estado, ou se você estiver falando do primeiro Estado, como a primeira Constituição, como aconteceu nos Estados Unidos, da fundação do próprio país. Fazer essa carta, fazer esse combinado, esse papel que vai orientar todo mundo. Tem dois jeitos importantes, né? Primeiro são as próprias pessoas se reunindo e criando essa Constituição, e essas pessoas não necessariamente depois vão participar, que acontece mais ou menos nos Estados Unidos, ou pode ser como aconteceu aqui na nossa última Constituição. As pessoas que participaram da Constituinte, que fizeram a Constituição de 88, elas foram deputados eleitos que já iam cumprir um mandato normal. Eles depois que fizeram a Constituição, continuaram cumprindo o seu mandato. Eles fizeram a eleição em 86, trabalharam esses 2 anos para fazer a atual Constituição do Brasil, ela foi aprovada em 88, depois eles continuaram o seu mandato. É o que se chama de Congresso Constituinte. Isso é uma das opções que é possível também. Mas o que é fundamental como coisas número 1 de uma Constituição? Você dizer quem está dentro e quem está fora. Quem está dentro e quem está fora é o conceito de cidadania. No nosso caso, está lá no artigo 12.
Definir quem vai votar, definir a questão do sufrágio. Na nossa Constituição está no artigo 14. Ok? Porque definir quem está dentro e quem está fora é para quem aquelas regras se aplicam ou não. Definir quem vai votar significa definir quem tem direito de participar dessa parte que está aqui. Beleza?